De acordo com a Confederação das Indústrias de Humanos Reborns, seres humanos da versão 1.0 não receberão mais atualizações e podem acabar não sendo mais felizes. É recomendado trocar para a versão 2.0, agora com emoções que podem ser reguladas com mais precisão sem gerar crises que impactem em produtividade e mais adaptados à felicidade instagramável. Bini, sabe que hoje eu tô assistindo aquele filme do Godard que é da aula de audiovisual? Agora ele é meio diferente, né? Mas eu tô até curtindo. Você tá assistindo O Desprezo ou Acusado? O Desprezo. Nossa, velho, você acredita que esses dias eu tentei revê-lo? E sabe o que eu fiquei mais chocado nessa minha tentativa? É porque eu acabei dormindo no meio. Sério? Que crime? É um clássico e com a Brigitte Bardot, pelo amor de Deus. Vida adulta, Vini, vida adulta. E também é porque o povo não me deixa quieto. Toda hora uma mensagem, toda hora uma notificação pra responder. É uma chatice. Isso realmente não funciona comigo. Nossa, que hino! Então eu sou realmente popular? Digo, nós somos populares? Não é bem assim, sabe? A maioria é meme e aleatoriedade. E também tem um negócio meio estranho, porque mesmo quando eu não recebo nada, às vezes eu me pego entrando no feed das minhas redes sociais, rolando ali, meio que entediado, e o filme tá rolando, então eu fico assim sem entender, sabe? Aí eu pauso, volto. É um horror. Cara, a pena pelo crime de fazer isso com os filmes bons só aumenta. Ah, Vini, em 2025 tem quem já se acostumou a ver as coisas assim, meio que picotadas. Será que é o efeito do TikTok? Talvez. As nossas relações também são meio assim. Tem gente que tem aí amigo pra dar uns beijos, outros pra conversar, pra mandar meme, pra outras coisas mais superficiais, e outros, sei lá, pra desabafar. Que loucura, velho, que loucura. Ah, mas também tudo é muito prático hoje em dia, né? Se a gente não consegue entender, a gente vai lá no YouTube, pesquisa, vai no TikTok, ou mais recentemente a gente tem usado mais as IAs pra responder pra gente, porque ela nunca deixa de dar resposta. Pode perguntar qualquer coisa que ela vai ter o que falar. É uma maravilha. Cara, sempre que você fala de 2025, isso me assusta um pouco. Eu fico pensando, será que a gente sobrevive? Você acha que faz sentido as coisas? Vini? Vini? Ai, desculpe, eu acabei me distraindo aqui no TikTok. Ei, o que você tava falando mesmo? Nada. Eu vou voltar pro filme então, tá? Ah, então tranquilo, depois você me diz o que você achou, beleza? Ai. Ah, Vinícius, se ele soubesse como ele vai sentir saudades do tempo que ele podia assistir, ler ou pensar por conta própria sem ser interrompido, pelo menos ainda dá pra fazer podcast porque as pessoas escutam. Só que aí não pode ser muito longo e nem tocar em pontos muito fortes, gatilhos. Sendo assim, bora pra mais um episódio. Abre o bloco de notas e o ChatGPT começa a falar aleatoriedades pra ele criar um sentido qualquer e você parecer que ainda tem controle da própria vida, porque se a vida real te parece uma grande confusão hoje, imagina daqui a alguns anos. Roda a vinheta. Esse é o episódio 5 do podcast Foi Tentando Ser Feliz. O podcast que não é um manual de sobrevivência, mas às vezes pode ser usado para te salvar de apuros emocionais. Eu sou Vinícius Jericó, o seu assistente para montar um quebra-cabeças de 1000 peças que é viver em 2025, em um mundo em que todo dia o noticiário nos traz algum motivo para pedir intervenção alienígena ou um asteroide apocalíptico. E uma rolagem no feed faz você querer mudar o seu corpo e rosto inteiro a ponto de fazer um debut no dia seguinte, dizendo no story, claro, que não mudou nada e só acordou diferente. Você já brincou de Lego ou se perdeu tentando montar um móvel cheio de parafusos de tamanho e formas diferentes? Hoje você vai reviver essa experiência nesse episódio, porque ele vai tocar justamente nesse lugar em que muitos de nós nos pegamos parados, que é tentar encaixar peças, seja as nossas ou as do entorno que a gente está convivendo, cheio de indefinições. Mas calma, esse episódio ele não tem gatilhos, talvez umas armadilhas, mas nada que você não esteja acostumada a ouvir esse podcast. Agora sim, né? Pergunta meio indiscreta. O que você faria se de repente você descobrisse que seu filho é um usuário de IA? Ou talvez se o seu histórico de uso de IA vazasse ali no story? Como é que você reagiria? É uma consulta ali no ChatGPT para ver se o boy vai voltar por meio ali do tarô. Inclusive, você sabia que alguns Gen Z têm buscado o tarô, a astrologia, o esoterismo para ter mais esperança no futuro? Eu vi isso no TikTok esses dias e eu achei bastante interessante. Agora, deve ser porque nossa sociedade deixou tudo tão precário que só resta mesmo um milagre para acreditar no futuro. Ou tudo isso seja uma forma de encontrar sentido nesse mundo meio bagunçado, tal qual os parafusos que eu falei no começo. Agora, quem diria que ameaças de bomba atômica, guerras
sem sentido e, claro, mudanças climáticas iriam chegar e impactar no nosso ideal de futuro. E ainda querem pedir pra gente ser feliz e não buscar um alívio numa fic qualquer. Ai, gente, olha, há também quem use as IAs pra fazer aquele trabalho que rola uma preguicinha pra fazer, ou de repente aquele que foi mandado pra você fazer em tempo recorde e você já estava ali cheio de demandas, fazendo a função de 2 pessoas, recebendo por um, obviamente, ainda por cima PJ, no modo multitask, respondendo no WhatsApp, consumindo memes, notícias e conteúdo pra não ficar sem capital cultural. Inclusive, tá na moda isso, né? Eu vou ali assistir um filme no MUBI pra poder ganhar um capital cultural. Ou seria melhor ir numa dessas exposições hypadas pra fazer uma história descolada? Ler ali uns livros mais vendidos da Amazon, que tem alguns que fazem a gente pensar e outros têm uma capa meio sexualizada. Não sei. Mas cultura é cultura, né? E é melhor do que nada. Aí vai depender da sua visão e você escolhe qual que vai ser a sua. Se é mais elitista, conservadora, mais liberal, mais realista. A escolha é sua. Mas meio que hoje tem também quem pegue um livro e peça um resumo ao ChatGPT, assista na velocidade 2x, é o filme que virou uma adaptação muito mal feita, e aí a pessoa já se sente apta pra comentar lá no Letterboxd ou no Filmou algo do tipo: ai, eu achei muito previsível. Ou então: ai, achei muito básico. Ok, Einstein da criatividade, Madonna da inovação. Quem é David Lynch perto da sua capacidade de criar, não é mesmo? Ai, ai. Eu sei que há um tempo, e não faz muito tempo assim, a gente lia um livro inteiro e discutia com alguém. Hoje tem basicamente quem nem lê a legenda, comenta um post cheio de raiva e você fica sem entender o que aconteceu. Você já caiu nessa? Tipos saudáveis, que sabor. E é louco pensar que as últimas gerações que não usaram IA para se formar, elas já estão no mercado e que tem uma geração nova vindo logo mais. Mas aí eu faço um adendo, né? Sem cair naquela coisa de que o mundo tá perdido, ninguém tá aprendendo mais nada, porque na minha época de escola, que não faz muito tempo assim, que a gente usava o computador e a internet para fazer ali os nossos trabalhos ao invés das enciclopédias, também diziam que era um perigo e todo mundo ia acabar burro. E veja só onde eu estou agora. Eu tenho 2 diplomas de universidade pública, apresento esse podcast que é muito bom e tenho um livro lançado. Então, né, sem exagero, pessoal, sem exagero, sem militância. A única coisa que eu diria para essa geração mais nova, talvez, é para ela ter cuidado, como todo excesso, né? Porque as IAs podem deixar você muito dependente com a capacidade de aprender menos, e vamos explorar algum desses pontos hoje. Agora, tem um detalhe que realmente faz a diferença, que ao contrário das boas enciclopédias que tinham lá atrás, que tinha uma revisão boa, robusta por detrás, as IAs meio que precisa sim que você saiba um pouco mais do que ela, na verdade, que você saiba muito, porque elas alucinam e de repente elas te dão uma resposta que parece muito convincente, mas que só faz sentido na outra dimensão. Só sei que agora a gente usa a IA de A a Z e ela tá ali pra tudo com você. Mais do que muitos amigos que você um dia postou story dizendo mais que amigos friends, não é mesmo? Agora, que louco, né? A gente considerar um robô melhor do que um humano pra algumas tarefas. Onde vamos parar? Já sei! No manto, ou naquele interior da Terra Oca com seres místicos e brilhosos que um dia passou na Record naquela novela. Brincadeira. Agora vai uma pergunta sincera, hein? Será que você já parou pra dar aquela olhada no seu celular, perdeu o foco durante uma conversa sem querer? Tipo a notificaçãozinha que parecia inofensiva te fez parar um episódio de um filme, ou fez você parar esse podcast, inclusive, enquanto você ouvia, porque a notificação parecia importante, mas na verdade era só aquele amigo mandando aqueles vídeos de sempre que você tá enrolando pra ver. Ainda falando em amigos, você se lembra da última vez que você fez novos, sem depender da internet ou da tecnologia? Aqueles amigos do terceirão não contam, tá, gente? Que pareciam que era pra vida toda. Ou também você é aquela pessoa que tem um amigo pra tudo, classificando eles mentalmente como se fosse um grande classificador, em que você coloca cada um em sua pastinha com a sua determinada função. Um pra academia, outro pra conversa, outro pra desabafo mais sério, e aqueles que você dá uns beijos. Pera, não chegamos nem na metade desse episódio, e eu já tô fazendo perguntas difíceis, eu sei, mas calma que vamos chegar no lugar juntos, eu prometo. E spoiler, pode ser a sala do CAPS, brincadeira. Agora, se você ouviu os episódios anteriores, já deve ter entendido esse campo minado que é se relacionar, se conhecer e ter o mínimo de equilíbrio mental nesses tempos em que parece apocalíptico, mas na verdade é só o capitalismo cínico nos oprimindo e nos humilhando de diferentes formas. Porque ele é criativo, né? Ele é criativo. Eu nem te conto a última que ele fez comigo. Mas tanto faz. Você é bem-vindo ou bem-vinda como você é. Porque esse episódio é pra você. Porque o tema foi tentando entender, sobreviver e me adaptar ao novo normal. Mas não estamos falando do novo normal da pandemia. Falo do outro, o invisível, o emocional, o que nos anestesia ali enquanto a gente finge que é liberdade. Nesse misto de assuntos e dilemas que nos atravessam e que tem várias camadas com sabores diferentes. Tipo uma torta a 1000 folhas. Só que o sabor não é tão gostoso, e sim folhas empilhadas com dúvidas, saudades do que se não viveu, incertezas e uma pitadinha de ansiedade em infinitas tentativas de tentar ser feliz.
Já te falaram que você talvez tenha ansiedade e dificuldade para se relacionar com as pessoas e entender o próprio entorno e uma leve dificuldade em ser adulto? Pode entrar! Esse diagnóstico está no prontuário de muitos millennials e principalmente para os Gen Z, coitados, que herdaram um mundo ainda mais instável e disfuncional do que o que eu dei os meus primeiros passos como jovem adulto funcional, inclusive. Embora esse diagnóstico, em certa medida, seja algo comum, meio que a gente tem pistas para entender porque tudo é como é, né? Seria a tecnologia a grande responsável por tudo? Ou seria só a perda de qualidade de vida e precariedade geral das coisas e dos sentimentos que nos empurrou até aqui? Vamos investigar hoje, hein? Vamos investigar e achar um culpado, tá? Hora da justiça! Sabe esse celular que você provavelmente tá com ele na mão ou ele tá aí jogado na sua bolsa enquanto você escuta esse podcast? Quem diria que algo tão pequeno fosse capaz de nos trazer gatilhos, não é mesmo? Os animais, quanto mais pequenos, são muito mais perigosos. Verdade, você não vê a Chiquinha? Agora, você se lembra da última vez que você se sentou com alguém e não tocou no celular para ver as horas e acidentalmente acabou checando ali suas notificações? Eu começo. A última vez provavelmente foi quando ele ainda tinha toque polifônico e quando eu ficava feliz que ele tocava, diferentemente de hoje, que eu ignoro até a pessoa, no caso, desistir e não me ligar nunca mais. Amados seres de atenção picotada, hoje nos despedimos de nossa querida Senhora Concentração, uma entidade que fez muito, mas morreu solitária em uma batalha contra as notificações e feeds das redes sociais. Mais respeito, por favor, desliguem esses celulares. Você não ouviu a causa da morte da coitada ali? Bom, a nossa falecida deixa órfãos. São 3 livros não lidos, todos com o marcador na página 3. Uma conversa importante que foi interrompida por um rapidinho, vou ver ali uma coisinha. E seu último suspiro, esse vídeo aqui de 7 segundos. Mas temos tecnologia e queremos ressuscitá-la, vocês querem? A gente só precisa de 5.000 likes que vão gerar uma lista de leads. E aí ela pode voltar como curso online de atenção plena por apenas R$12,89,90. O que é que vocês acham, hein? Ok, tá bom. Vamos enterrá-la aqui ao lado dessas figuras que também já deixaram a gente. Aqui jaz a paciência. 1990 a 2025. Morreu esperando o boy responder. Conversa profunda. 2004-2023. Morreu quando um textão rendeu apenas um kkkk. Tédio criativo. 1980 até 2020. Foi de arrasta com tantos vídeos feitos por IA e conteúdo sem sentido. Pensamento independente sem as IAs. Ano 0 a.C. a 2025. Descansa em paz depois que viramos escravos de IAs. Bom, entregamos aqui a Senhora Concentração e vamos seguir aqui com o nosso ritual de despedida. Mais respeito! Eu não falei pra desligar essa Vamos agora para umas perguntas um tanto mais delicadas, começando com: você consegue definir com clareza as suas relações hoje? Começando ali com amigos, e tem amigos de baixa manutenção, os de memes, BFF, coloridos, e os crush, que tem a categoria ficante, ficante premium Pro Max com assinatura anual, Galaxy Pocket, mozão agora vai, versão final. Isso tudo é praticidade ou seria medo de compromisso? Fica aí a questão para você pensar, eu não vou dar resposta. Agora, vocês acreditam que esses dias eu descobri que tem uma categoria que se chama olhante? Cara, é basicamente uma pessoa que você vê de longe, sabe que nunca vai dar em nada, um amor platônico aí da idade média, mas só que no meio digital. E quando eu fiquei sabendo disso, eu fiquei, gente, o que tá acontecendo? Que papelão. Mas cada um com o seu. Só sei que parece que a gente tá no meio de um grupo de pessoas com funções diferentes e a gente ali com malabaristas tentando montar algo de verdade, tipo um amigo, um relacionamento, uma forma de viver sem sofrer tanto. E isso tudo é muito louco, né? Mais uma dessas modernidades do século XXI. Eita, como somos inovadores. iDate. Chegou o iDate, o app de namoro que te traz um crush quentinho ou talvez requentado em 40 minutos, com a segurança, praticidade e aquele gostinho de vazio que você já se acostumou e não abre mão. Escolha uma das opções. Ficante Olhante SE, grátis na primeira semana, você terá beijos em festa, mas sem conversa. O Premium Pro por R$ 99,00 mês, com direito a 3 encontros mês, garantia de ghosting após o último date, e o Ficante Premium Anual Pro Max por R$ 999,90 com direito a um Eu Te Amo não robótico. Este está sujeito à disponibilidade. Ah, e tem promoção rolando. Bora aproveitar? Comente Eu Quero e leve também um ex-namorado ressentido de brinde, porque você não muda sua vida afetiva porque você não quer. Comece hoje a usar o iDate. iDate.
Né? Já deu pra você sentir que o tema de hoje é mesmo uma torta de 1000 folhas e com muito mais coisas pra você dividir comigo ao longo desse episódio. E se algo dessa sopa de perguntas aparentemente aleatórias já fez sentido com você e te despertou alguma coisa, nem que seja um gatilho, fica nesse episódio até o final, porque ele é pra você. Agora vem o primeiro plot, hein? O que tudo isso que eu falei tem em comum? E a resposta é: são hábitos que estão modificando a gente de dentro pra fora e de fora pra dentro, nos tornando seres estranhos que dificilmente reconheceríamos 10 anos atrás. Um like nesse episódio e eu chamo Vini14 pra ele se chocar com o meu comportamento de hoje. Mas brincadeiras não tão à parte assim, estamos vivendo tempos em que não sabemos muito bem como descrever as coisas, não só porque elas se transformam muito rápido, mas porque tudo realmente é muito confuso, a ponto do nosso comportamento ser duvidoso diante de tudo que cai no nosso colo. Porque, adivinhem, nem sempre a gente sabe o que fazer direito. E isso vai gerando ali um banco de culpa, medo, confusão e uma pitada de ansiedade pelo dia de amanhã e de encarar a vida. Ou seja, o novo normal que eu tô chamando nesse episódio. Essa, no caso, é a parte que a gente tem vontade de gritar. Você quer pausar pra fazer isso? A gente é condicionado a responder às mudanças com naturalidade porque a vida moderna é exigente e ninguém quer ser taxado como velho, como apocalíptico, reclamão e menos ainda ser conhecido como um tonto que não sabe lidar com esse vendaval em forma de sociedade. Agimos escondendo o desconforto e ignorando os efeitos colaterais que roubam coisas nossas que a gente nem sabe que tem e que precisaria, tipo a nossa capacidade de compreender o mundo ao nosso redor, de ler um livro ou viver o nosso tempo livre sem sentir culpa. Olha que loucura! Tempo esse que facilmente é capturado quando a gente, pra escapar desse dia cansativo, abre um vídeo inocente lá no TikTok, na nossa For You, e ele rouba a nossa atenção por alguns segundos, e quando a gente dá por si, já se passaram 2 horas e você tá com o cabelo todo desarrumado. E eu não tiro a nossa responsabilidade, mas não tem como dizer que tem algo diferente acontecendo e que tem uma economia da distração circulando muito bem e nos tendo como clientes muito ativos. Pera que chegou uma notificação aqui no WhatsApp e eu vou ter que responder rapidinho, tá? Só um minutinho aqui na gravação. Amiga, eu não sei se eu vou hoje, mas... quer saber? Em 2 horas eu chego aí. De volta à gravação, é muito curioso como a gente se descola fácil da nossa realidade e passa a entrar em outra, tipo Nárnia, talvez. É tudo muito rápido. A gente pensa que tá conectado porque o nosso celular tem Wi-Fi e sinal de internet, mas na real, a gente tá um tanto desconectado de coisas e de nós mesmos, principalmente quando a gente atravessa esse portal e entramos nesse loop de coisas no feed. É aquela pessoa que, sei lá, tá em chique-chique, mas ela queria ter mesmo a cidadania de Ratanabá. Preocupadíssima com o resultado das eleições norte-americanas, ou atenta a todas as conspirações e problemas geopolíticos do mundo, mas que não consegue exercer a cidadania pesquisando em quem votar, cobrando o mínimo dos governantes, caindo em fake news do tio do Zap e acreditando em vídeos feitos com inteligência artificial. Ou também aquela pessoa que acha que tem que ter opinião formada sobre tudo e todos e com detalhe de que muitos desses papos são acompanhados de muita atenção, desinformação, bate-bocas com bots e perfis fakes e um tanto de alienação. E tudo isso é uma distração que aparentemente é inofensiva e sim, talvez em parte seja mesmo em alguns momentos, porque a gente não tem que estar no foco o tempo inteiro, né, todo santo dia, mas esse conjunto todo traz um tempero pra esse caldo que é a baixa concentração, fugir de enxergar uma vida menos densa e cansativa, e na real meio que acabamos procurando formas de montar um sentido nesse mundo, tipo aquele móvel que a gente compra achando que vai saber montar, mas que se perde nos parafusos porque eles são diferentes. E spoiler, talvez você seja o parafuso avulso daquele móvel que você comprou na Mobile. A gente gosta da ideia de ter praticidade, mas a gente não entende muito bem onde que isso tudo tá nos levando e como isso tudo tá nos modificando. Veja as IAs, por exemplo. Tem gente que tá usando ela pra tudo. E quando eu digo tudo, galera, é tudo mesmo. Porque tem gente até pedindo canalização de gente que já foi pro outro plano. Sim, você não tá ouvindo errado, não. Gente que já morreu. E a IA, obediente como sempre, ela faz essa canalização. E, gente, olha que loucura. As pessoas perderam um pouco da noção porque espiritualidade é uma coisa tão séria e simplesmente reduziram isso pra uma programação. É meio duvidoso, é meio polêmico, eu sei. E o ponto é que já não bastavam as redes sociais que nos tornamos dependentes, tem as IAs para entrar nesse bolo todo. Agora, quem será que vai destruir mais rápido o que sobrou da nossa inteligência? Façam suas apostas, hein? Eu vou abrir um bolão aqui e não vai ser nada ilícito como aqueles jogos de azar que tiram o dinheiro dos mais pobres, eu prometo. E você que já é um ouvinte experiente desse podcast, já sacou que tudo que é produto nessa sociedade que precisa gerar lucros, adivinhe, ela é feita para te manter o máximo de tempo possível junto com ele, e ai da gente que diga um A, que vai ter muita gente pronta para nos cancelar e dizer que estamos exagerando
exagerando vendo as coisas onde não existem. Será? Eu sei que a gente tá aí, distraído e se distraindo, tentando ser feliz em meio às nossas angústias desse mundo que poderia ser melhor, e quando menos esperamos, estamos meio isolados, embora online, e classificando as pessoas como um catálogo de filme na Netflix, dependentes de tecnologia, até para mandar um e-mail. E aí, será que essa não é uma ótima época pra gente tentar fugir dessas praticidades e tentar buscar um caminho melhor pra gente? Eu acho que sim. Promoção Relâmpago deu a louca no gerente. Leve 10 caixinhas de previsibilidade e falsa calmaria, cuidadosamente selecionadas e classificadas pelo preço de 8. Oferta válida só até o próximo colapso mental. Esse produto aqui, ele tá sem nome, sem preço, sem nada, só tem um adesivo, funcionamento desconhecido. O que é? Esse aí... tá fora do sistema. Nem a IA do estoque sabe o que é. Deve ser lixo. Mas aqui diz que bloqueia a falta de atenção, inibe o uso de IA, evita rotulagem superficial e cura apatia. Isso parece muito bom. Eu quero. Mas pra que esse trocinho misterioso, meu querido? Deixe-me te mostrar o nosso cartão de fidelidade. Fazendo ele agora, vai ganhar um cupom para comprar o Amigo 5G. Essa versão vem até com direito a DR e Story no aniversário. Não, obrigado. Eu quero esse daqui, o sem etiqueta, no caso. Coitado! Quer viver sem manual? Sem termos de uso? Isso aqui não é uma loja, amigo. É um sistema. Aceite logo, ou você vai acabar pior que entrou. Você tá por fora do que o sistema é capaz de fazer pra você se sentir um lixo. Quer saber? Quer levar essa porcaria? Vou passar então. Não tem código de barras. Psiu, a fila está em atraso. Otimize sua produtividade e diminua o tempo de espera agora. Tenham paciência, chefes. Eu não quero ser substituído por um chatbot. Calma, peraí, eu tenho contas a pagar. Pega ele! Ele tá roubando nossa indefinição! Roubando? Isso aqui nem existe pra vocês? Pelo amor de Deus. Pega ele! Isso aqui não é a loja que tem rombo, não! Atenção! Um produto não catalogado detectado na saída. Favor devolver ao triturador de coisas que não deveriam existir imediatamente. Funciona! Eu agora consigo ler 3 páginas seguidas sem pegar no celular. Eu me sinto humano novamente. Guardas! Pegue ele! Esses dias eu fui procurar um filme pra assistir nesses streamings que eu pago aí e uso pouco. Pois bem, depois de estar ali um tempo procurando, e olha que eu não sou libriano, né, mas escolher com muita opção e pouco tempo pra assistir realmente é um processo, eis que quando finalmente eu acho um filme, eu decido esse filme, eu descubro que eu tenho que pagar um valor a mais pra poder assistir. É brincadeira? Esses serviços de streamings sambam na nossa cara pedindo mais dinheiro pra algo que a gente já pagou na mensalidade. Por isso que tem gente aí sonhando com a volta das mídias físicas e das locadoras. E tão errado? Eu acho que não. Só sei que só de raiva eu não vi filme nenhum. E dentro dessa coisa de tudo ser entregue pra gente em partes, em fascículos, em assinaturas, em upgrades, você já parou pra pensar que hoje tudo é realmente em pedaços? O grande lego que eu comentei no início do episódio, um jogo que você nem sempre tá com disposição, mas tem que jogar, porque tanto você tá se acostumando a ver as coisas em partes pequenas pra montar algo grande, com algum significado, quanto os outros também estão te enxergando a partir de alguns pedaços seus. Organizamos ali os nossos amigos, ficantes, familiares, colegas de trabalho ou da faculdade dentro de algumas caixinhas de intimidade e proximidade. Até aí, nada novo. O que mude, talvez, é fazermos isso inconscientemente, dividindo o que já é pequeno em pedaços ainda menores, porque, veja, as nossas relações tendem hoje a serem mais superficiais e mais rasas em alguns momentos, e tudo isso embalado naquele pacote gourmet de que essa é a tal liberdade pra gente viver as relações nesse mundo de correria. E aí corta pra gente perdido sem encontrar uma coisa completa pra chamar de nossa. Será que essas divisões, esse picote todo, não querem dizer algo pra gente? Primeiro, talvez elas digam que a gente tá vivendo as coisas não tão completas assim. Segundo, a gente perdeu essa habilidade de conversar e construir relações com as pessoas e apelamos pro que é mais básico, rápido e menos trabalhoso. Afinal, a gente tá achando tudo normal, né? Porque, veja só, a gente tá metido num sistema em que muitos de nós até espelha a estrutura dele em nosso próprio comportamento. Tudo isso de forma muito sutil, orgânica e sofisticada. Agora você tá pronto pra mais um plot? A
gente não inventou essa neurose sozinho. Isso é mais um dos presentes que a gente recebe. Fomos presenteados com pedaços que são jogados pra gente. A gente vai tentando encontrar um sentido como pode, a ponto de se culpar por não estarmos felizes e confortáveis com a nossa própria bagunça. O sistema, ele mesmo, o capitalismo de sempre, o nosso então que é periférico, uma delícia. Ele adora ver os seres humanos em pedaços. Porque veja, uma pessoa que tá com a vida, emoções e relações picotadas e encaixotadas, ela precisa comprar mais pra se sentir melhor. Ela precisa de um app pra sexo, ela precisa de outro app pra amizade, outro pra terapia, comprinhas por impulso. E spoiler, pode ser que a gente esteja vendo as pessoas não apenas como caixas, mas como pequenos apps que a gente vai usando e depois desinstalando quando se sente entediado ou surge alguma coisa melhor. Já uma pessoa isolada, ela trabalha mais, calada e exausta. E quem dera nós termos consciência de classe para discutir coisas realmente importantes, tipo o fim da escala 6x1, diminuição de impostos, melhores condições de trabalho. Mas isolado dá meio que uma preguiça. Parece que a mudança é muito distante da gente, pauta de esquerdista socialista ou de sindicato que as pessoas têm um pavor de pagar. E o principal, a formação de uma pessoa confusa, ou seja, a maioria de nós, os meros mortais, que não questiona nada além de um tweet solto que tem 5 curtidas, porque, claro, uma pessoa confusa, na verdade, ela tá muito mais ocupada tentando organizar e reorganizar suas próprias caixinhas. E claro que ela não vai fazer nada, e por isso que ela é tão importante para manter tudo como mantém. E aí a gente passa a aceitar tudo isso desse novo normal, nos escondendo ali em desculpas e hábitos socialmente aceitos e concordamos com tudo que nos é dado. Aceitando, inclusive, comprar coisas pela metade, tipo um celular sem carregador, um fogão que vem sem a lâmpada no forno, e ir numa balada e pagar até o aluguel de um copo por um drink gourmet que você pagou caro e veio mais gelo do que bebida, de relacionamentos que a gente fica com uma parte e não sabe muito bem o que fazer, e que precisamos, com muitas pessoas, formar um ser humano, formar uma pessoa para ocupar esse todo, esse vazio que esse cotidiano empurra pra gente. Parece que as grandes coisas, as grandes experiências de preferências felizes, os grandes momentos, eles não pudessem mais ser acessíveis, ou eles agora são para pouca gente, ou em pouquíssimos momentos, a ponto de induzirem na gente aquele sentimento de que temos que ser gratos e ajoelharmos quando finalmente alguma coisa acontece de bom na nossa vida. É meio que uma inversão? Ok, é óbvio que temos exceções, né, gente? Vamos ser justos também. Vamos colocar o pé no chão. Mas eu tô falando no geral, do que a gente já se esqueceu de se perguntar. Faz sentido? Não deveria ser diferente? E a gente esqueceu. Top 3 sinais que você acha que está sendo prático, mas na verdade só está perdendo a capacidade de perceber as coisas. Veja quantos pontos você vai marcar. Valendo! Número 1. Diz que odeia o algoritmo, mas só curte o que ele te mostra. Ou seja, você reclama do Instagram não mostrar aos seus amigos, mas na vida real você nem se interessa em abrir, comentar, curtir os stories. Sua bolha do explorar é a que parece mais legal e menos trabalhosa. Número 2. Você diz que quer conexões, mas recebeu um bom dia e entrou em surto achando que isso é compromisso. Isso mesmo, você sonha com amizades verdadeiras e instagramáveis, mas na vida real você só quer responder com figurinhas, poucas palavras e no seu tempo. E ainda por cima se orgulhar por ter amigos de baixa manutenção. Olha só. Número 3. Diz que quer privacidade, mas só falta postar o seu CPF, porque o seu endereço todo mundo já tem e todo o seu mapa emocional já está nas legendas, posts e fotos que você publica. E aí, quantos você marcou, hein? Pode marcar mais de um e não esqueça de deixar nos comentários. E lembre-se, ser humano também é ser contraditório e tá tudo bem. Será? Um dos efeitos colaterais mais bizarros talvez seja esse medo de experimentar coisas novas e fora da curva. E o mais louco é que esperam que os jovens, sim, a gente no caso, que a gente haja ali fora da curva. Mas conseguiremos fazer isso com tudo sendo tão condicionado e colocado em caixinhas que a gente não sabe fazer um link e conexões entre elas? Menos ainda com as IAs fazendo tudo pela gente, corroendo a nossa capacidade de pensar e de ser crítico. Como é que a gente consegue ser feliz se a gente tem medo de arriscar? Joguei essa bomba no seu colo, você quer pausar o episódio? Olha como as coisas são meio doidas. Uma vez um colega meu de mestrado, ele chegou falando que um dos alunos tinha feito uma entrevista com a fonte. Fonte é a pessoa que é entrevistada numa matéria jornalística, tá? Aí ele perguntou, como é que foi a entrevista? Rendeu? Aí o aluno respondeu, não sei, vou ouvir a gravação. E eu fiquei em choque quando ele me contou isso, porque esse é um dos exemplos de como nós passamos a agir no automático e esquecemos de fazer o básico, que basicamente é pensar e articular as coisas. Isso não é pra deixar a gente um pouquinho preocupado? E a gente sabe porque as coisas estão e são organizadas pra serem assim
assim, né? Com tanta exaustão. Afinal, pra que pensar e se envolver, não é mesmo? Nesse caos todo, a gente só quer uma sombrinha ali no sol quente e um abrigo pra fugir desse frio ou desse furacão que apareceu. Ou seja, parece que é muito mais fácil pra gente, pra tentar ser feliz, tentar se adequar nessa lógica de isolamento, de competição, de performance e aparências, do que simplesmente criar coisas novas e pensar e agir diante do que está sendo posto pra gente. Parece muito mais fácil aceitar o papel de ser um pedaço de ser humano, que é ali uma coisinha pra uma outra pessoa, do que de fato ser um humano completo, porque ser completo vai dar trabalho, vai cansar e não tá tão na moda assim, né? Alguns acham que para ser completo, inclusive, precisa ser perfeito. Só que na vida real a gente sabe que não é bem assim. Inclusive, a gente já falou de perfeição ao longo dos episódios anteriores desse podcast. Por favor, não me decepcione acreditando nisso ainda, tá? Será que a gente não acha esquisito o nosso próprio comportamento, a nossa facilidade para entrar e sair de relações e de coisas e de tudo? De relações que são ali frágeis e incertas e que não trazem um conforto que buscamos e sim ansiedade? Porque veja bem o que eu vou falar para você agora. Você não acha que é muito estranho que a gente se acostume, por exemplo, com a pessoa que a gente troque fluidos, não sermos capazes de ter uma conversa profunda, de baixar as nossas vulnerabilidades, ter uma conversa além desse direcionamento sexual? Será que não tem alguma coisa pra gente pensar nisso tudo? Eu sei que tem ali a liberdade sexual, eu sei que tem a diversidade, tudo isso que já conversamos até nos episódios anteriores. Não é esse o ponto. Eu acho que a gente, às vezes, até desvirtua um pouco o assunto pra não pensar nesse outro lado. Pensar no que a gente tá fazendo com essa liberdade que a gente tem hoje, pelo menos em tese, por enquanto, que ela é super bem-vinda, necessária pra gente não viver nessas opressões do patriarcado, das monogamias da vida e da heteronormatividade. Mas o que a gente tá fazendo com isso de fato? O que a gente tá fazendo com essa liberdade toda? Será que a gente não tá ali meio que usando de qualquer jeito, indo pelos nossos impulsos mais instintivos, mais fáceis e básicos o suficiente pra gente não conseguir vislumbrar algo diferente? Tem gente aí usando o ChatGPT pra escrever carta de amor e depois reclama porque o relacionamento é raso e termina. Aí fica difícil, né, minha filha? É você estar numa fila de fast food emocional em que você vai até ali a banquinha de autoatendimento, se sentindo independente e livre, monta seu pedido, usa um cupom que o Apple vai te oferecer, que você se cadastrou, e ele monitora a sua atividade para saber o momento exato de te oferecer um estímulo de compra, e aí depois você pega uma outra fila para retirar, sai feliz, sai com aquele sorriso amarelo e se senta na mesa com vários desconhecidos ao redor, com a cara no celular, assim como você. E aí depois você descarta essa bandeja com o que sobrou e segue a sua vida esquecendo o que você fez nos 10 minutos anteriores. Não é assim que a gente tem vivido? E aí, diante de tudo isso, talvez você se pergunte, o que vai ser da gente? E a resposta é um grande socorro. Eu não tenho respostas, mas eu tenho questões pra gente pensar, justamente olhando pra esse ponto. O que a gente tá deixando de viver? O que a gente precisa aprender e fazer pra ainda sermos felizes em meio a esse novo normal? O que ainda dá tempo pra gente fazer? Porque pode ser que não tenha tempo pra algumas pessoas. Algumas pessoas nem sequer se questionam mais. Mas e você? Você se questiona? Você ainda consegue? Esses dias eu assisti aquela série Adultos, que traz ali um grupo de jovens que estão no começo da vida adulta. Jovens que viraram adultos antes da hora, digamos. E eu achei muito interessante porque, por mais que seja uma comédia, até meio caricaturada em alguns momentos, ela traz isso, né? Ela traz esse despreparo pra vida que muitos não têm, que não aprenderam, deixou de aprender ou estão desaprendendo. São os efeitos colaterais que a gente ignora. Imagina, saber falar o que tem dentro e o que dói e com os outros? Pra quê, gente? Eu tenho um Twitter ali pra destilar uma ironia, pra lacrar, postar uma foto bonita pra ter uma validação, ou simplesmente destilar o meu ódio. A gente sabe decorar 50 trends do TikTok, mas não sabe dizer eu tô triste sem ser por um meme. Isso não quer dizer algo? A gente tá percebendo isso do quanto que a gente se isola das coisas, do quanto que a gente se isola colocando tudo em caixinhas, em pequenos compartimentos, abrindo-se apenas ao que é conhecido, previsível e minimamente condizente com o que a gente suporta. Será que a gente realmente quer esse todo em termos de relacionamento, de construção, de hábito, de cultura e tudo mais? Porque pode ser que a gente nem saiba mais o que é isso, que a gente nunca tenha sabido o que é isso. A gente não entende esse todo, tem gente que não consegue fazer links com as coisas para que elas pudessem fazer sentido. Da nossa formação às nossas interações, nos tornamos pedaços de alguma coisa e aparentemente aceitamos esse lugar porque não temos muita noção do que é ser inteiro, do que é estar nas coisas por inteiro. Como é que a gente consegue ser feliz, na verdade, se a vida toda está na velocidade 2x? E não tem como a gente não pensar que as coisas estão realmente diferentes dentro do nosso próprio comportamento. Eu me lembro quando em 2010 eu assistia filmes sempre às 11 da noite e era a minha sessão cult antes de dormir. Eu vi ali uns clássicos como 2001, Odisseia no Espaço, Solaris e entre tantos outros. Filmes extremamente lentos, imersivos e que hoje eu não consigo assistir um filme de 2 horas nesse mesmo horário porque o cansaço da vida não deixa, mas porque também sempre tem uma notificação chegando e eu não posso resistir a ela de repente e aí eu pauso o filme e me perco e aí volto de novo e desisto e vou dormir. E eu tenho certeza que essa história também pode bater aí com você em algum momento. E tem outro ponto também em relação à cultura que não é à toa
essa febre de cultura rasa, superficial, que nos faz pensar pouco. Inclusive, isso vem desde a indústria cultural, quando o capitalismo dava ali os seus primeiros passos no final da Idade Média. Só que hoje isso tá na nossa cara e de um jeito muito mais acelerado. Ou vai me dizer que você ainda não foi impactado com aquela coisa de adquirir capital cultural, como se fosse ali um produto que tá no seu carrinho da Shopee, pronto pra você comprar. E você não acha um pouco curioso o fato de termos tantos remakes de tudo que deu muito certo? Lê-se que deu muito dinheiro quando foi lançado. É meio que tá na moda, né? É um filme ali, uma franquia que volta, uma série, uma novela que ganha uma nova roupagem. E o novo? O que a gente consegue criar de diferente? As empresas de mídia, arte e cultura, no geral, não querem perder dinheiro. Investir no novo, no experimental, aí já tem que ter muito cuidado. Então o jeito é se adaptar ao que eles acreditam que vai funcionar por causa do repertório das pessoas. Isso não é um tanto delicado? E a pergunta de ouro também, né? As pessoas querem algo novo ou querem algo que ela assista, se conecte enquanto tá com o celular na mão, respondendo um monte de pessoas? Afinal de contas, a nossa atenção hoje, em alguns momentos, é menor do que a de um peixinho inofensivo. E ainda assim, ela está se sentindo mais inteligente e funcional com a cultura adquirida e passada no cartão de crédito postado no Story. E aí, será? Chegou o Cult Premium! Resumos em 3 frases para você fingir que leu Dostoiévski, assistiu todos os clássicos e ainda ganhar respeito no Letterboxd. Assine o plano Kafka e receba uma análise automática de Clarice Lispector feita por uma IA que nunca sentiu uma crise existencial e nem nada. Turbine sua popularidade agora! E assine hoje! Surpreenda seus amigos com esse capital cultural! Você sabia que antigamente, quando a gente precisava provar que não é um robô, a gente respondia aqueles formulários que tinha os captchas com palavras, números e afins? E aquilo meio que ajudou a digitalizar muitos conteúdos de livros. Agora, sabe aquelas confirmações que você tem ali de trânsito, semáforos, carros e tal? Aquilo ali é uma forma também de treinar as IAs. Ou seja, nós já fomos treinadores de IA, olha só. Agora você quer um plot que vai cair em suas calças? A IA que você usa todos os dias, veja só, talvez ela esteja treinando você também. Olha só, o jogo virou, não é mesmo? Mas ela tá treinando você pra você ser menos inteligente, dependente dela até pra fazer o mínimo possível e pra você se acostumar com respostas básicas que podem até ter uma estrutura lógica, mas que podem carecer de verdade. Parece um alarme apocalíptico, né? Bem estilo Black Mirror. Mas faz um tanto de sentido. É só a gente observar as coisas como foram nas últimas décadas, desde que passamos a usar as redes sociais e a própria internet. Você consegue ver mudanças em você? Ah, não? Então experimenta ler um livro agora. Observe o seu corpo viciado em dopamina barata de rede social. Reagir a essa estranheza do silêncio das palavras. A gente normatizou estar online, passando horas conectados e com esses estímulos o tempo inteiro minando a nossa confiança, concentração e, claro, inteligência. Esses dias eu tava vendo que viralizou um homem lendo um discurso. Até aí, tudo bem. Só que aí, ele seguiu lendo esse discurso até aquela parte que o ChatGPT inclui ali sugestões do que fazer. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, ele pode nem ter revisado, ele simplesmente foi lendo. Talvez ele esteja tão aéreo que nem tenha percebido o que leu. E eu fiquei pensando também, né, como é que é louco fazer hoje o trabalho de faculdade, de escola, e também trabalhar nesse mercado em que as pessoas estão usando as ferramentas de IA para fazer as coisas que elas deveriam fazer de forma intelectual, pensando. E aí eu fico assim pensando, gente, como é que não deve ser hoje delegar tudo para uma máquina para ela dar uma resposta pra gente e a gente agir conforme a resposta? Porque as pessoas meio que usam as IAs indiscriminadamente para fazer seus textos, para fazer seus trabalhos, muitas vezes sem ler o que está sendo escrito, o que está sendo posto, sugerido, ou sabendo muito menos do que a própria IA. Porque a IA sempre trabalha com viés de confirmação. Dependendo do que você colocou ali para ter a resposta, pode vir alguma coisa extremamente absurda, mas com cara de coerente. Então você está ali confirmando o que você quer saber, o que você já acredita. E aí você querendo novas respostas, você querendo resultados mais eficazes, você começa a dar mais informações para ela, para você ir treinando, digamos. Só que, na verdade, esse treinamento é o inverso. Você está ficando menos inteligente, mais dependente dela para fazer tarefas muito simples e íntimas até, como a sua própria terapia. E aqui eu faço um parêntese, tá? Não é de todo mal as pessoas procurarem ajuda para os seus dilemas emocionais, e nem todos têm condições de pagar um terapeuta ou acessar a saúde pública, porque a gente sabe como é nosso país. Mas fazer isso de qualquer jeito com um programa que é treinado para te agradar, confirmar os seus viés, as suas expectativas, eu acho que é um tanto complicado. Você pode sair até pior do que você estava sem fazer terapia, porque a terapia com humanos ainda é insubstituível. Mas enquanto o sistema não garante acesso para todos, será que as IAs podem ser um paliativo consciente
ambiente, como é que a gente faz isso sem que a gente esteja correndo algum risco? Eu acredito muito nisso, que a gente não deve demonizar as coisas, mas tem um ponto central nessa discussão que é muito importante e muito sério também. Quando a gente divide ali os nossos dilemas emocionais em profundidade, a gente está fazendo isso colocando dados muito sensíveis, sentimentos, enfim, traumas, para um sistema que é de uma empresa privada. E aí, entendendo que o capitalismo não é um menino bobo, você já sabe no que isso pode dar, né? Vamos lá, hein? Se a gente já entrega aos algoritmos as nossas escolhas, na verdade a gente não tem muito poder de escolha nessa dinâmica, né? Principalmente em termos de redes sociais. O negócio é feito pra viciar a gente, todo mundo tá lá, então meio que a gente não consegue fugir dessa lógica pra socializar, fazer network, trabalhar, enfim. Todo mundo tá lá, então você meio que tem que estar lá também. Agora, você imagine as IAs, né? Imagine o poder que elas vão ter sobre o nosso cotidiano e as nossas escolhas em alguns anos. Terabytes e terabytes de informações, no mínimo detalhes sobre a gente. Eu não sei você, mas isso me assusta pra caramba. Sem contar que hoje o serviço é gratuito, não quer dizer que daqui a alguns anos ele vai ser assim. Lembre-se daquele episódio de Black Mirror, Pessoas Comuns, em um dia você tá ali dependente do serviço e se virando pra conseguir pagar a versão premium. E tem outro ponto também, né? Veja como isso é complexo. Um estudo recente do MIT revelou que alguns usuários de IAs apresentaram um desempenho inferior nos níveis neurais, linguísticos e comportamentais comparado aos usuários que não usam a ferramenta. Então, será que é um problema da ferramenta ou será que é a forma como usamos, como a gente tem entregado tudo para ela? Agora, corta para esse nosso contexto em que já temos uma educação básica muito ruim. Imagine com o uso abusivo das IAs. O que vai restar pra gente? Agora eu tô trazendo esse dado não como um cavaleiro do apocalipse. É pra gente pensar e otimizar o nosso uso e não pra sair demonizando tudo, tá? Se a gente quer usar a IA, que seja pra poder ela nos deixar mais inteligentes, mais analíticos, mais questionadores. Não o contrário, senão a gente vai atrofiar o nosso cérebro. E é muito importante a gente ter em mente que a gente tá falando de uma coisa que não tem nem 5 anos na nossa vida e já provocou uma mudança enorme no nosso dia a dia. Então é algo sim pra gente pensar. Vale lembrar também que todo serviço gratuito, ele tem um efeito colateral. A gratuidade nas redes sociais, por exemplo, além da explosão de dados que são coletados da gente, elas geram ansiedade, depressão e a necessidade de comprar coisas que aparecem no nosso feed e que a gente nem precisaria. E tantas outras coisas, né? Soma-se aí só os discursos de ódio, os crimes e tudo que a gente vê no dia a dia. Ao mesmo tempo, tem esse lado bom das redes sociais também, que a gente consegue conhecer pessoas, consegue falar sobre os assuntos, promover mudanças políticas e sociais. Eu tô falando, inclusive, por meio de uma rede social, tô falando por meio de um serviço digital, mas tem esse efeito colateral que realmente é real e talvez por isso uma regulamentaçãozinha não faça tanto mal, não é mesmo? Pois bem. Bem-vindos ao 12º passo do GAAI, Grupo de Apoio aos Usuários de IA. Quem quer compartilhar hoje? Eu trapaceei. Usei um chatbot para inscrever. Me desculpe por usar um chatbot pro meu chefe. E pior, dei 5 estrelas para a resposta dele. Já eu pedi para IA montar meu cardápio semanal. Tô comendo estrogonofe de frango desde terça. O pior, eu sou vegano. Hoje eu me lembrei do dia em que falei: chat, preciso de um nome para meu gato, um argumento pra não ir na festa da firma e me diz como reagir quando alguém chora. Sabe o que ele me respondeu? O que, minha jovem ex-usuária? Sinto muito. E um emoji de abraço. E me cobrou 99 centavos de dólares pra mais reações, me perguntando se eu queria adicionar um pacote adicional de choro. Hoje é o primeiro dia do Inácio. Nos conte, você tá num ambiente seguro. Quando foi que percebeu que estava viciado? Eu não lembro. Eu acho que teve um dia que eu não senti nada, sabe? E aí eu pedi pra IA pra ela descrever o que eu deveria sentir. Aí ela sugeriu melancolia com toques de esperança. Aí eu assinei o plano Plus. Mas sabe, tinha algo gostoso de usar IA. Eu pedia coisas muito absurdas e ela reagia sempre com prontidão, com rapidez e sem questionar. Conversávamos sobre tudo, horas e horas. Ela fazia meu trabalho, ela me curou em alguns momentos. E sabe, era tão bom, era tão excitante. Eu sei como é a sensação. Você com 2 linhas manda pra ela e quando a gente se dá conta, todo o trabalho tá pronto. É tão gostoso. Eu amo. Sim, e eu podia passar mais tempo assistindo vídeos no TikTok. Pessoal, calma. Vocês estão em recuperação, vamos manter o foco. Vocês não precisam mais de IA. Eu vou abrir agora o ChatGPT e fazer uma carta de apresentação para todos nós. Alguém quer gravar para poder a gente postar nas redes sociais? Se ele abriu, eu
Eu acho que eu posso rapidinho. Ah, que saudade, eu quero Pessoal, também. Não! Vocês podem sim se controlar! Eu vou pedir dicas de como responder aos meus amigos que eu ignorei uma semana. O que aconteceu? O grupo foi embora e hoje o desafio era pensar sozinho por 30 segundos. E agora... Deixa eu ver aqui uma técnica de como reter atenção no próximo encontro. Bom, já que não tem ninguém olhando, chat... O que você faria se você fosse um terapeuta experiente e... Estamos vivendo o auge do capitalismo sensorial. Tudo é estímulo, tudo é rápido, tudo é vendável, tudo nos deixa tontos. Até o afeto, até a dor. Não à toa tem tanta gente se filmando, chorando e postando atrás de atenção. Emoções e momentos são gravados para virar uma trend que se tornará o viral de amanhã. A ideia de ser feliz é vendável. E isso não é algo curioso? E a gente tentando se adaptar, a gente faz o quê? A gente picota tudo. Divide em caixinhas que combinam com um pouco de atenção que a gente consegue dar conta. Coloca cada parte nossa numa gaveta e chama isso de praticidade, enquanto a gente se esquiva de uma notificação em outra em meio a coisas vazias e conteúdos sexualizados. Aceitamos trabalhar como máquinas, a amar em modo automático e a consumir culturas em cápsulas de 15 segundos. E o pior, nos orgulhamos disso, se sentindo inteligentes e batendo no peito dizendo: eu sou multifuncional, sei fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu dou conta. Enquanto isso, nosso cérebro derrete nesse RPG bugado. Amigos de baixa manutenção viram sinônimos de solidão premium. Será que a gente tá percebendo que não estamos jogando um jogo de realidade virtual e sim um jogo de realidade, a nossa vida? A inteligência artificial chegou e a gente amou, porque prometeu tempo, eficiência, produtividade, até realizar sonhos. Mas será que não tá rolando um exagero dando a ela funções importantes? Sem o seu prompt, ela não é capaz de nada e você que é capaz de sentir. E sentir é imprevisível e esse é o lado bom de ser a torta de mil folhas que é a nossa vida. Agora, você quer sentir? A gente não precisa voltar a ser o homem e a mulher da Idade Média, mas talvez desligar esse modo automático de vez em quando. Sair mais dessa prisão sem grades que é o você pode tudo desde que peça permissão ao algoritmo. Que tal marcar com aquele amigo de verdade e não pegar no celular? Ler, ver e experimentar esse mundo com seus sentidos e não por uma tela. Que tal parar de picotar suas relações em partes que você se perde e nem sabe dizer o que elas são na sua terapia? Talvez esse novo normal não seja tão normal assim. Talvez a gente só esteja colocando nomes em feridas velhas. E mais, talvez o novo normal precise de gente estranha. Gente que não caiba nos filtros e nem nos 3 segundos iniciais do vídeo na velocidade 2x. Gente que sinta, que pense, que se atrase, que fuja ali da lógica e busque formas de contornar e de ser feliz. Talvez você não precise entender esse novo normal, mas sim buscar formas de sobreviver sem que seja empurrado por esse fluxo. Quem sabe você se veja numa condição melhor do que você consegue se ver hoje. Agora o plot mais curioso e meio assustador. E se a gente na real gosta disso? E se a gente prefere a simulação porque é mais fácil do que a vida real? A vida real, do jeito que ela anda sendo, ela é traumatizante, né? Dói menos ser ignorado por um algoritmo do que por um ser humano. É mais seguro receber um like do que dizer eu te amo falando de dentro e sem medo das reações. Agora, se foi isso, bom, então o novo normal já venceu. Mas se por algum motivo isso tudo ainda gera algum incômodo em você, só dessa possibilidade de existir, então talvez ainda dê tempo. A porta tá ali, aberta para você que ainda sente frio na barriga sem ser de ansiedade. Só não esqueça, hein? Ela não tem Wi-Fi e promessas vazias. E se você chegou até aqui, não esquece de seguir o @foitentando-ser-feliz no Instagram e no TikTok, de deixar aquele like ou enviar esse episódio ou qualquer outro da temporada para alguém que vai adorar ou que precise ouvir o que foi dito aqui. Deixe seu comentário da parte que você mais gostou para eu saber que você esteve aqui comigo. Chegamos até o meio dessa temporada e ainda temos muitos outros assuntos para conversarmos, hein? Até lá, tenta não se perder nas pequenas partes que te envolvem e nem nas alucinações das IAs. Afinal, a vida pode sempre nos surpreender, mesmo que a gente não jogue tarô ali no ChatGPT. Então é isso. Um beijo, um cheiro e até o próximo. No fim, tá todo mundo só tentando ser feliz. De jeitos diferentes, com pesos diferentes, mas tentando.